gravado na nuvem. Agora sim. Está gravando agora. Então assim, ele causa alterações histomorfológicas nas células, ele baixa a imunidade, tá? E quando ele baixa a imunidade, a gente pode ter bactérias oportunistas, né? E aí elas podem causar uma infecção onde você já tem um processo inflamatório. É importante lembrar isso. E quando a gente faz uma rinomodelação, a gente provoca o processo inflamatório só de fazer o primeiro percurso ali. Principalmente fazendo aquele todo o trabalho, colocando ácido hialurônico, o organismo se adaptando, precisa de células reparadoras. E aí você pode perder o controle do caso, colocando mais uma infecção ali. E isso pode perdurar. Então, assim, o ideal é que aquele micropore é feio, é cor da pele, mas fazer o quê? Né? É ele que tem que usar. Outra coisa é que o uso de descongestionante nasal. Tem paciente que chega já com aquele afrim, né? Porque não consegue viver sem aquilo. Né? Tem muita gente que não consegue viver sem o descongestionante. É quase que viciante aquilo, ou é viciante. Mas o paciente tem que descontinuar isso, tá? Pelo menos por 20 dias. Por quê? Porque esses congestionantes, eles causam vasoconstrição local, e aí o risco de necroses, necroses morfológicas são aumentados, tá? Deixa eu até consertar aqui. Necroses, tá? O risco é aumentado, tá bom? Então, o ideal é que o paciente pare. Mas é difícil, gente, porque quem tem o hábito de usar fica bem complicado, porque eles começam a ter o nariz entupido, começam a ter uma sensação ruim, e aí começa a coçar o nariz, tá? Coça o nariz e aí vai estragando o seu trabalho e é bem complicado. Então, você tem que avaliar até que ponto você vai atender esse paciente. Ou que pelo menos vai fazer a rinomodelação dele. Porque eles dizem que vão parar e não param, não. A menos que você assuste ele completamente, tá? E o que a gente vai fazer, então, quando a gente tem essas necroses, né? Como que a gente vai agir? Então, a primeira coisa a usar é a hialuronidase, tá? Vou falar mais, ela tem uma peculiaridade que eu vou falar mais à frente, tá? A gente vai usar a hialuronidase no paciente, na região. Já vou dar a posologia, tá? Da hialuronidase, quantos ml a gente vai usar na região, eu vou falar. Mas, assim, primeira coisa é a hialuronidase. Não tem como trabalhar com preenchedor sem ela, tá? É muito arriscado. Por um acaso aconteceu e eu achei que eu tinha, quando fui olhar eu não tinha. Então, tem uma medicação que ela é para otite, porque ela vem com a hialuronidase separado, tá? Só que a concentração é baixa. Não é uma concentração que diz para você se você pode, que você vai ter sucesso, tá? A concentração é muito baixa, então só para avisar que a concentração é baixa. Ela não vai fazer uma descompressão igual a uma hialuronidase outra faria, tá? A normal aqui de 3.000 TRs, que você dilui em 5 ml, e aí vai fazer ou 2 ml, vai fazer 4.400 TRs. Então, você tem que ter no consultório, tá? E verificar, porque vence rápido. Tá? É o material manipulado, vence rápido. A menos que você queira comprar, mas aí sai bem mais cara, tá? Outra coisa, a plástica de nitroglicerina 2%. É bem usada, só que há um tempo atrás, é muito difícil de achar, gente. Tá? Há um tempo atrás nem vendia no Brasil, tá? Mas é bem difícil de achar. Sildenafil, porque você vai querer aumentar a oxigenação local, tá? Você pode prescrever ácido acetil salicílico também. Pode acetil salicílico. Corticoide sistêmico, porque você tem que dar o corticoide para diminuir edema,
para melhorar todo o processo inflamatório, tá? Anticoagulante, como eu falei, como aspirina ou até heparina de baixo peso molecular, são coisas que você pode usar aí para melhorar toda a condição do paciente, tá? Tem que Qual conhecer corticoide que você gosta de usar? dexametasona. Tá. Dexametasona, 8 miligramas de cara, 2 comprimidos. Peraí que a Siri está aqui me incomodando. Dexametasona é o que eu gosto de usar, tá? Gosto de usar e às vezes eu faço até injetável. Tá? Às vezes eu faço até injetável, dependendo do quadro do paciente, eu faço até injetável, tá? Eu gosto de usar e paciente quando chega edemaciado, porque tem paciente assim que é meio complicado. Ele chega edemaciado e não entende que aquilo vai passar e que tem o prazo. Eu pego uma beta-30, já aplico. E tem paciente que quando olha a agulha, não, meu edema já está até passando. E aí eu falei, vem que eu te aplico uma injeção, meu edema está até passando. Mas assim, eu já deixo lá injetável para aplicar, já deixo comprimido. Eu normalmente o paciente já começa assim, eu já vou prescrever. Eu nem prescrevo, vai na farmácia comprar, não, eu já resolvo tudo, ele já sai com tudo pronto. Eu quero um problema a menos na minha cabeça. Será que ele vai comprar? Será que ele vai tomar? Será que ele não vai comprar? Porque se eu prescrevo e entrego a medicação, se ele não tomar, é por conta e risco dele, tá? Então, a gente procura fazer o máximo. Em intercorrência, eu carrego o paciente no colo, tá? Outra coisa que pode acontecer é a reação de hipersensibilidade com ácido hialurônico. Olha, essa paciente aí foi feito skin booster nela. Só que ele não fica dessa forma, sabe? A gente faz, só fica dessa forma quando você usa o ácido hialurônico errado, com reticulação. Mas normalmente não. Então foi feito skin booster e ela logo fez uma hiperemia, uma reação de hipersensibilidade grande. E aí o que a gente vai fazer nesse caso aí é corticoide, tá? Então a gente vai fazer o corticoide sistêmico ou via oral e vai fazer o corticoide local, tá? Vai fazer uma pasta aí você pode usar uma diplogenta, tá? Que é a pasta que mais normalmente que a gente tem no consultório, todo mundo, e aí você vai usar no local. E aí vem a pergunta, gente, mas isso aí é um skin booster, não ia provocar um processo inflamatório, reparativo, ia resolver o problema da paciente, e agora eu vou dar um anti-inflamatório e vou perder o meu trabalho? Na verdade, não. O anti-inflamatório, a gente tem que ter noção seguinte, ele não tira a inflamação. O anti-inflamatório, ele modula o efeito da inflamação, os efeitos secundários, dor, calor, rubor, perda de função. Ele modula isso, então ele diminui a dor, o calor, o edema. Então, ele vai diminuir isso. Ele vai, é ali que ele vai agir. E não assim, vou acabar com a inflamação. Quem acaba com a inflamação é o seu próprio corpo. Ele só vai modulando os efeitos, para não exacerbar nesse caso. Tá bom? Para exacerbar. Então, isso aí é mito, de que eu vou dar um anti-inflamatório e vou perder o meu processo. Talvez você perda o seu start inicial, tá? Que era aquele que você precisava, que era que comece agora. Talvez você perca essa ação inicial alta, mas ela vai acontecer depois, tá? Outras lesões que podem ser causadas pelo ácido hialurônico, gente, olha só. Lesões não inflamadas, com quantidades, deixa eu arrumar aqui, com quantidades excessivas de material. Quando eu coloco excesso de material, eu posso ter nódulos subcutâneos, tá? E aí, na verdade, eles podem ter autorresolução, eles podem se resolver sozinhos, tá? Agora, se por acaso o paciente sentir dor, sentir incômodo, você tem que lançar mão da hialuronidase intralesional, tá? Agora, às vezes, antes disso, uma massagem já resolve. Você tem um nódulo pequenininho, para você massagear, ali você espalha esse ácido hialurônico, se tiver lugar. E aí você resolve, tá? A aspiração também com agulha, tá? Só é possível, gente, em lábio. Em pele não dá, tá? Em lábio fica mais tranquilo, em pele não dá. Agora, igual vocês estão vendo aqui, ó.
Olha, aqui tem uma quantidade grande de ácido, tão grande que tem uma isquemia, tá? Se você fizer uma incisão mínima, olha lá, só o pertúrito da agulha, olha ali, só o pertúrito da agulha e espremer, você já tira o ácido. Olha aqui. Você já tira o ácido hialurônico. Olha, é excesso de material. Você tirou ali e manda o paciente embora. Acabou. Acabou. Você tirou ali e acabou. Isso você só consegue fazer em lábio. Em pele você não consegue, tá? Você não consegue, a profundidade é grande. O ácido hialurônico, não. Com bioestimulador, talvez você consiga retirar, se tiver uma mão boa. Se lembrar exatamente o local, palpar. Então, se fizer um ultrassom para poder achar os microgrânulos, tá bom? Então, isso é uma forma rápida de resolver. Imagina que você está fazendo ali, tem que anestesiar o paciente, hein? Você está fazendo ali um preenchimento e tal, acabou de preencher, ou tá, durante o preenchimento fez aquela isquemia, fez aquela bolota branca. O que você faz? Isso aí, gente, na mesma hora. Perfura e tira. Tá? Perfura e tira o excesso. Acabou, a isquemia passa. Você vai tirar o material todinho. Tá branco aí, o material tá mostrando para você, eu tô aqui. Me tire para não dar problema. Tá? Isso é bem tranquilo. Deixa eu passar para o próximo. Tá? E os nódulos inflamatórios? Já são aqueles que já inflamam, né? Eles resultam em reações granulomatosas, associada ao ácido hialurônico e outras proteínas contaminantes. Pode estar contaminado. E quando está inflamado, algumas vezes vem infecção junto, tá? E você percebe quando já tem pus. Você percebe que vai dar edema, e aí o paciente do edema, talvez ele não sinta o nódulo, tá? Talvez ele não sinta o nódulo, mas aí ele já começa a sentir que está diferente. Quando chega, você vê que já tem infecção, aí você tem que entrar com antibiótico. Tá? E nesse caso aí, o corticóide tem que ser dentro da lesão, intralesional, tá? E dói, hein? Vou dizer para vocês que dói. Eu atendi uma intercorrência de fio e a senhora, ela colocaram fio nela e ela não parava, ela mexia no fio, ela foi fazer massagem, o fio apareceu, ela começou a sentir, começou a apertar, ela apertou tanto que o fio saiu. E aí o fio saiu e ela começou a cortar o fio com a tesoura, sozinha. E assim, quando ela me ligou e me falou, porque uma pessoa deu o telefone para ela me falou, eu falei, a senhora pode ter tétano, né? Só simples, básico, assim, só pode ter um tétano. Aí ela, doutora, eu falei, então, a senhora não pode mexer, tem que procurar o profissional. Aí ela, eu não consigo voltar lá e tal. Não porque ficou com raiva da pessoa, mas não conseguia voltar lá no dentista. Aí eu falei, eu vou ligar para ela e qualquer coisa eu lhe atendo. Aí liguei para a colega lá, atende para mim, por favor, e tal. Então ela veio e eu peguei dexametasona injetável, botei na seringa e coloquei, ela desse lado, coloquei no rosto dela. E na hora que eu coloquei, injetei com a cânula, tá? Porque eu ia fazer um lequezinho ao redor do fio. Então, eu entrei onde o fio estava saindo, estava aberto ali, entrei. E na hora que eu joguei, escorreu pus. Na hora que eu joguei o corticóide, escorreu pus. Doeu pra caraca, porque dói pra caraca. Porque queima o medicamento. E aí a gente botou gelinho e tal. No dia seguinte, ela falou, não tem mais nada. 2 dias depois estava fechado, tá? Então, assim, super indico o corticóide intralesional, tá? Existem outros corticóides que são mais específicos, mas era o que eu tinha e o que deu certo, tá? Agora, antibiótico eu posso usar, dependendo do grau de infecção da lesão ou do tecido necrótico, eu posso usar a claritromicina, 500 miligramas, posso associar ela ou devo associar ela com a monoxifloxacina de 400 miligramas, eu posso fazer 2 vezes ao dia por 10 dias, essa associação. Vamos supor que o paciente não possa tomar e tal, eu posso entrar com ciprofloxacina, 500 a 700 miligramas 2 vezes ao dia, de 2 a 4 semanas, tá? Aí eu tenho que estender, porque eu tenho que esperar sarar. Ou a minociclina, 100 miligramas uma vez ao dia. Agora, isso aí é para aquelas necroses grandes, tá? Por 6 meses.
Então, assim, tem esse protocolo, é um protocolo que é usado na cirurgia plástica, na dermatologia e na harmonização também já existe esse protocolo de usar esses medicamentos aí para lesões causadas com ácido hialurônico. Então, não é só Você lesões tem esse infectadas. protocolo para passar? Oi? Você tem esse protocolo para deixar para nós depois? Sim, vai ficar com o professor Caio. Todos Tá. esses. Ele vai ficar com ele. Uhum. Isso aí. Você pode, se quiser, pode fotografar o slide, mas Tá. vai ficar com ele. A aula está sendo gravada, então Verdade. é legal Uhum. vocês terem mesmo e terem no consultório, gente, porque isso aí você pode esquecer. Porque não é toda hora, graças a Deus, que tem uma necrose para você cuidar, né? E o corticóide intralesional. O corticóide dentro da lesão, eu vou dizer para vocês que funciona. Dá um edema baita, né? Porque você colocou ali, irritou, dá edema. Fique tranquila. Caraca, ficou enorme, fique tranquila. É o edema causado pelo medicamento que você colocou, tá bom? E dói. Vou te falar que dói. Então, dói. Vou passar agora outros protocolos e vou falar assim, uso de ácido hialurônico de má qualidade. Gente, isso é sério, tá? Isso é sério. O ácido hialurônico de má qualidade, você não tem o controle da concentração correta dele. Se ele é só ácido hialurônico, só o agente reticulante BDDE, se ele é puro, as propriedades reológicas dele, não é teológica não, porque ele ainda não está estudando religião, reológicas dele, tá? A propriedade reológica dele não é aquilo que fala. Processo de fabricação também talvez não seja tão puro. A gente tem ácido hialurônico de baixíssima qualidade, com um monte de intercorrência, fazendo muita coisa. E aí a gente vê, nesse ácido hialurônico, o pós-imediato a gente vê um volume regular. Mas o pós-operatório, um pouco mais tardio, a gente começa a ver nódulo palpável. Nódulo de tamanho variável. Esse ácido hialurônico, normalmente, é aquele ácido hialurônico bifásico. O bifásico é aquele que tem o gel reticulado e o gel não reticulado para que ele fique fluido e consiga passar pela agulha, para fluidificar. Só que, em alguns casos, essa mistura não é feita adequadamente, e aí, na hora que você coloca no paciente, você fala, poxa, eu botei a mesma coisa de um lado e do outro, e o cara agora está com uma baita simetria, é que, de repente, de um lado foi mais não reticulado, e por isso durou menos, ou então você acaba de fazer um lábio, quando você olha tem um monte de bolinha depois, você fala, ué, mas por que deu isso? É que ficou alguns grânulos de ácido reticulado e outros de não reticulado, tá? Isso pode acontecer. E aí, se isso acontecer, primeira coisa, gente, massagem. Que você vai esticar aquele ácido, o ácido hialurônico não reticulado que estava ali, por exemplo, não está mais, você já foi reabsorvido, você vai esticar o ácido hialurônico reticulado, tá? E aí, você massageando, muitas vezes você acaba com o nódulo. Nem todo nódulo você já vai entrar com um corticoide, com isso, com aquilo. A primeira coisa que você tem que fazer é um nódulo palpável, não visível, porque às vezes você palpa ele, mas não enxerga. Então, a primeira coisa, você vai fazer massagem nele. Se ele sumir, ótimo, tá? Outra coisa, no vermelhão do lábio é só furar e espremer. Só furar e espremer. Não precisa nem fazer muita coisa. A hialuronidade não vai atuar num ácido hialurônico muito ruim, porque ele não é puro. Então, às vezes, você vai botar hialuronidade e o ácido hialurônico não é bom. Então, tem que ter cuidado com esses ácidos hialurônicos sem procedência. Tem que ter cuidado com ácido hialurônico de baixa qualidade. A gente sabe que tem, né? A gente sabe que tem empresas aí que estão querendo empurrar de qualquer jeito. O ácido hialurônico que a gente não conhece a procedência é bem complicado de usar, tá? Porque se a gente não conhece, ele não vai ser degradado pela hialuronidase. E aí é outro problema que a gente tem que enfrentar para resolver isso aí, tá? Outra coisa, excesso de ácido hialurônico, tá? Aquilo que a gente falou desde o início. Excesso de ácido hialurônico causado por técnicas, mesmo que você use uma técnica correta, mas você não colocou a proporção certa,
Mas eu estou usando, estou entrando certinho, estou fazendo tudo certinho, estou aspirando, mas o paciente não tem tecido suficiente, tá? Para caber isso tudo de ácido hialurônico. E aí a gente fala, não tente corrigir de uma vez só. Isso é uma coisa que é dito, não corrija de uma vez só. Vou querer agora botar 10 ml de hialuronidase. Não. Até a hialuronidase, atualmente, ela está sendo usada de forma, como eu falei para vocês, fracionada. Eu vou colocar agora 0,2 ml. Aí, deixa o paciente esperando, né? Deixa o paciente esperando, sirva um bolo, um café, uma água, um chocolate, um suco. Não pode deixar o paciente com fome. O paciente com fome, ele quer te detonar, porque ele fica com raiva. Então, dá comida. Está sentado na sala de espera, dá comida. Deixa o paciente se alimentar. E aí, ele espera, se aplica 2 horas depois. Depois, se ele morar longe, o ideal é ficar 2, 4, 6, 8, 12, tá? E aí você vai espaçando de 12 em 12 e depois você terminou de aplicar e o volume voltou ao normal, aí você para de aplicar, tá? A agulha que a gente usa para perfurar lábio, se for em lábio, o excesso a gente tira com a agulha 22G, que é aquela cinza, né? E se não tiver como tirar tudo, a gente entra com a hialuronidase. Quando for em pele, alergia ao ácido hialurônico, a gente tem ácido hialurônico no corpo. Como é que eu vou ter alergia? Né? Então, mas a gente tem o ácido hialurônico com agente reticulador, né? Com BDDE. E eu posso ter não só uma alergia com a hipersensibilidade também. Então, assim, o pós-imediato que a gente vê é um volume que vai aumentando, tá? Ele é progressivo, a paciente acabou, estava de um jeito, daqui a pouco você olha, está mais e demasiada, tá? E aí, depois disso, o volume vai aumentando rapidamente, tá? E ficando bem vermelhado, causando aquele edema, fica um vermelhão bem grande. Então, isso aí você já começa a pensar que ele pode fazer um edema generalizado, então já entra com antihistamínico, tá? Normalmente é uma Alegra de 12 em 12 horas, tá? Já entro com antihistamínico e aguardo a resolução, tá? Entro com antihistamínico e espero resolver. Fico monitorando o paciente, tá? Quando eu tenho infecção, então, primeira coisa, gente, asepsia correta da pele. Pelo amor de Deus. Isso aí é uma coisa que você está fazendo a harmonização, você está mexendo a pele é muito suja. É mais da face, pega poeira da rua, maquiagem, um que beija o outro, aí vem aquela trocação de saliva, o cara beijou, acabou de beijar, você vai beijar, aí fica aquela coisa, sabe? Então, assim, a pele é uma região muito contaminada. Então, você tem que limpar ela, é aquilo que eu falei lá no início. Usem um sabonete glicólico, um esfoliante, tira aquela sujeira, gruta inicial. Depois você passa um álcool 70, tá? Um álcool 70 isopropílico, tá? Que por acaso eu estou até usando aqui direto na minha mão, tá? Esse álcool gel que estão vendendo aí é um terror, mas esse álcool 70 aqui, ó, isopropílico, tá vendo? Dá para ver? Ó, esse é um álcool gel, um isopropílico que eu ganhei de brinde da Renova, mas tem para vender. Não estou fazendo propaganda, tá? Mas ele é muito bom, porque eu andei comprando álcool gel que a gente vai passando e a mão fica colando, parece que eu vou virar pato, né? E usa, então, o álcool isopropílico a 70% no paciente, ou então a solução de PVPI alcoólica, tá? A gente tem que pensar que tem que desenvolver um bom padrão de segurança, principalmente nessa época, tá? Principalmente nessa época, eu não posso botar minha mão, como a gente costumava falar, no rosto do paciente e apontar, não, isso eu não posso, porque a mão contaminada leva o Covid para o rosto, não pode nem botar na nossa, eu passei álcool na minha, por isso pode nem colocar na nossa, que dirá no paciente. Então, mesmo que seja uma luva de procedimento, antes de colocar uma luva estéril, tá? Um bom perfil de segurança, vou tratar, procura colocar um campo, porque às vezes você vai entrar com uma cânula e aí não vai entrar toda, aí fica uma parte da cânula do lado de fora pegando no cabelo. Se um pelo entrar ali, tem tanto fungo, tanta coisa suja no cabelo, você vai ter uma infecção ali. É muito difícil não ter, tá?
E quando eu tenho infecção no pós-operatório, eu vejo um volume aumentando lentamente, a dor acontecendo e o eritema, que é o vermelhão, tá? Então, começa a acontecer todas essas coisas aí. O que eu vou usar? Antibiótico de acordo com a história clínica do paciente, porque eu tenho que saber por que causou essa infecção, tá? Eu posso fazer um anti-inflamatório, se tiver edema, eu preciso resolver o edema, e analgésico em caso de dor, tá? Porque a história do paciente é importante nesse caso. Uma paciente de um colega aí em São Paulo, ele mostrou o caso para todo mundo ver, ela chegou com um lábio desse tamanho de inchado, depois dele ter feito o preenchimento. O lábio ficou gigante, ele falou, meu Deus, ele se assustou e perguntou para ela, e a filha dela falava assim, ela saiu daqui, a primeira coisa que ela fez foi beijar aquele filho dela. E aí o nosso colega falou assim, filho? O que tem beijar filho? Será que os outros têm alguma sujeira e tal? Aí quando ela foi falando, ele descobriu que o filho era o cachorro. E a ferida do cachorro, o cachorro é um animal contaminado. Não é um animal infectado, é um animal contaminado. E aí contaminou o lado, que ela beijou o cachorro. E segundo a filha, o cachorro às vezes lambe o rosto dela. E ele colheu, ele filmou isso, mostrou pra gente, ele colheu 250 ml de pus dessa região aqui. Que foi na hora que ele falou, preciso drenar isso aí. Então ele entrou, começou a drenar, e ele pegou naquele feijãozinho, né, que tem um nome mais bonitinho, mas eu chamo de feijãozinho, colocou aqui, né, aquela cubeta, e aí começou a drenar e ele mostra fazendo assim, e o pus saindo em abundância, tá? Então, assim, ele descobriu e aí ele pôde prescrever um antibiótico correto para paciente, tá? A gente também tem compressão de vasos linfáticos, gente. Compressão de vasos linfáticos é uma coisa que o pessoal está falando muito na compressão de vasos linfáticos. Por quê? Porque você coloca ácido hialurônico, 10, 15, 20, 30 ml, coube, não deu edema, não deu nada, não deu nódulo, mas você comprimiu o vaso linfático, tá? Você comprime, e principalmente por excesso de produto. E geralmente justa periosteal, tá? E aí você tem um pós-imediato com volume normal, lindo, porém o pós-operatório fica oscilando entre edema e normal. Fica edemaciado e volta, fica edemaciado e volta. Por quê? Porque os vasos linfáticos não estão conseguindo fazer a drenagem. O vaso linfático precisa drenar. E aquilo enche de água e diminui um pouco. Enche de água e diminui um pouco, porque não está vendo drenagem normal. E para isso, realmente, tem que usar hialuronidase, porque tem que tirar o excesso, tá? Tem que tirar o excesso. Posso fazer drenagem? Pode, deve. Posso fazer drenagem manual? Pode. Posso fazer drenagem com laser? Pode. Pode fazer drenagem com laser, tá? E aí você vai gerenciando essa intercorrência aí do paciente, tá? Outra coisa é a respeito da hialuronidase. A gente vai falar um pouquinho dela. A hialuronidase, ela é excelente, tá? É uma enzima maravilhosa. Ela é usada como agente de dispersão nos medicamentos. Às vezes eu preciso colocar um medicamento para ele atingir uma área maior, tá? Ela acelera a degradação natural do ácido hialurônico, tá bom? Só que essa mesma enzima, ela mata. Então, não dá para eu sair, o paciente chegou, eu vou aplicando. Não dá, tá? Ela tem licença para algumas indicações terapêuticas, como aumentar a permeabilidade de tecido, intensificando, assim, a liberação de drogas, tá? Intensificando, assim, a liberação de drogas, ou vai aumentar a absorção de líquidos subcutâneos, tá? Então, ela aumenta a liberação das drogas e aumenta a absorção dos líquidos na região subcutânea, tá? Então, na estética, como ela não foi licenciada com essa finalidade terapêutica, ela é conhecida como off-license, ou seja, é usado corretamente, mas com propósito diferente. Não é considerado erro médico, é usado com propósito diferente, tá? Então, propósito realmente de degradar o ácido hialurônico, aumentar a permeabilidade tissular, tá? É isso que a gente usa, tá?
As recomendações que a gente faz, né, todo mundo faz, é trabalhar com preenchedor junto com a hialuronidase. Tem que trabalhar o preenchedor mais hialuronidase, que eu estou falando desde o início, tá? Complicações graves, você vai aplicar em até 4 horas, tá? Após o evento. Por exemplo, eu acabei de ver, eu sei que tá com problema, eu vou aplicar. Gente, não fica assim pensando que vai perder o preenchimento, não. Não fica pensando que o paciente vai ficar pau da vida, querer te enforcar porque perdeu o preenchimento. O que a gente pode dizer para ele é que a gente falar para ele, olha, você teve um probleminha na pele e eu vou ter que aplicar uma enzima que vai degradar um pouco esse ácido hialurônico que eu coloquei. Você não vai ter o resultado agora, mas já vou te deixar marcado para a gente resolver isso aí. Aí o paciente fica, ai, doutora, resolve logo, coloca agora, é igual aquele lábio que você, é um lábio extremamente fino, sem formato, sem nada, e que você, de repente, teria que colocar até 3 ml de ácido hialurônico, ou 4. Se você colocar na hora, vai virar uma poupança, vai ficar desse tamanho, porque vai ter muito edema. Então, às vezes, você tem que falar para o paciente, olha, eu vou fazer o contorno e vou começar a dar um pouco de volume, e eu tenho que fazer seu lábio em 2 sessões. Em 2 sessões para poder ser... ai, doutora, eu não quero vir aqui de novo fazer o lábio. Aí eu falo, você não vem nunca mais? Vai fazer o lábio agora e nunca mais? Ele não vai ad eterno. Converso nesse sentido. E o paciente muitas vezes fala assim, para mim, mas eles insistem muito, eu falo, você pode escolher ou lábio ou uma necrose de lábio. Ou lábio bonito ou uma necrose. O que você prefere? Nossa, necrose, eu falei, então é assim, a gente tem que tratar em 2 etapas. Isso com o paciente que passou pela consulta, ele já sabe tudo isso, mas chega na hora ele pergunta. Eu acho que ele pergunta que é para meio que estimular a gente a fazer. Porque tem colegas que querem ver tudo pronto hoje. Eu falo que esses nasceram de 6 meses, né? Porque ficamos 9 meses, ou 8, ou 6, ou 7, na barriga da mãe, esperando para nascer. Então, agora tem que esperar para acontecer o resultado do nosso trabalho, tá? Você pode, com a hialuronidase, corrigir o excesso. Então, existe assim, reza a lenda, que uma vez que você coloca a hialuronidase, você vai tirar o seu ácido hialurônico, que você colocou mais o ácido hialurônico do paciente, e ela vai continuar fazendo efeito, vai continuar ad eterno. Não é bem assim, tá? E também diz a lenda que você tira tudo. Na verdade, você não tira tudo. Você tira aquela quantidade. Então, assim, se eu coloquei a mais, eu vou colocar doses pequenas, poucas unidades para poder resolver, tá? Antigamente era 1 para 1. Você colocava 0,1 de material, usava 0,1 de hialuronidase. Mas depois que começaram a colocar 20, 30, 40 ml, você não tem como colocar 40 ml, você vai matar o paciente, tá? Então, as doses recomendadas é em torno de 5, 10 unidades. Só isso? Você já botou mais? Já, gente, já coloquei 5 ml no paciente. Por quê? Ele estava com uma necrose labial iminente, estava fazendo nódulo, estava gigante e eu precisava encharcar aquela região. Mas antes eu vi se o paciente podia ou não fazer o uso da medicação, tá? E assim, nas primeiras 4 horas, mas se o paciente vier amanhã, então, você vai ter mais problemas se começar na hora, tá? Não adianta também tentar entrar no vaso, eu vou tentar pegar esse vaso e vou aplicar lá. Então, não adianta tentar fazer isso, porque já teve êmbola ali. O que você vai tratar agora é o entorno da necrose, tá? E aqui, outra recomendação é fazer teste alérgico antes de aplicar a hialuronidase. Alguns imunologistas dizem que quando a gente faz isso aí, a gente já sensibiliza o paciente. Você fez isso aí, você já sensibilizou. Mas até hoje continuam fazendo. Então, assim, eu vou fazer o teste alérgico, isso aqui, gente, é a marca do braço. Eu vou marcar no braço. Olha lá, eu fiz a minha picadinha aqui e fiz um halo em volta marcando. E botei a hora, tá? Porque eu vou olhar meia hora depois ou 20 minutos depois, tá? Eu vou olhar para saber se teve algum crescimento de petequias, se ficou vermelho,
que teve? Mas se ficou normal assim, olha, o paciente está apto a colocar. Agora, tem que esperar, gente. 20 a 30 minutos. É chato você colocar o paciente na cadeira, o paciente reclamando, sem falar, e você ali esperando o teste alérgico, né? É chato, mas enfim, sai para beber água, deixa o paciente reclamando com a sua secretária, sai para beber água, fica meia hora do lado de fora e volta para ver o resultado, tá bom? Então, a gente aplica. Como que aplica para fazer esse teste? A gente vai aplicar uma unidade. Uma unidade da hialuronidase é igual uma unidade de toxina, é uma gota. É muito pouquinho. Eu não vou fazer quando a gente vai fazer skin booster, que a gente coloca uma peteca, não, um bolozinho. Não é bolos ainda, tá? Então, eu não vou fazer aquela coisa linda, redondinha, nada disso. Eu vou deixar 0,1. 0,1 é o suficiente para mostrar se o paciente tem ou não uma alergia. Então, eu vou aplicar abaixo da derme, ou seja, não é profundo, tá? Não é profundo. Eu vou fazer abaixo da derme. Vou usar uma caneta ou branca ou azul, não vermelha, porque o vermelha vai confundir, tá? Então, eu vou usar uma caneta para marcar, para saber se a pessoa tem ou não. Uso uma caneta branca ou azul. E vou guardar, então, uns 20, 30 minutos para fazer a leitura. Se o paciente volta assim, ele está apto. Agora, se ele volta cheio de formação de peteca, todo vermelho, ele não está apto a fazer hialuronidase. E aí, gente, o que é feito? Alguém tem uma ideia? Não, nem tenho ideia. Então, primeira coisa, a gente vai ajoelhar e rezar, né? A gente vai ajoelhar e rezar. Porque eu estou ali com uma necrose, onde eu não posso tirar o produto, então eu vou ajoelhar e rezar. Depois eu vou usar uma solução de Klein, que eu vou falar dela lá, uma solução de Klein, e vou partir para o ozônio. O ozônio vai aumentar a oxigenação, ele vai melhorar os efeitos secundários da necrose, porque a necrose vai acontecer, já anunciou, está dizendo, eu estou vendo, ela vai acontecer, a menos que a mão de Deus interfira, intervenha. E aí eu tenho que usar uma solução de Klein, onde eu vou fazer divulsão da pele, vou separar ela, vou mexer no metabolismo das gorduras para ver se aumenta o espaço para esse ácido hialurônico ficar, enfim, e resolver. Então, a pessoa que tem alergia à hialuronidase, normalmente ela tem alergia a frutos do mar. Normalmente. Então, você tem que perguntar para a pessoa alergia alimentar. Então, com alergia alimentar, e ela fala, não, tem certeza, você pode comer de tudo. Posso um pastel de camarão daquele maravilhoso? Eu tenho alergia a camarão. Cara, você já põe o pé atrás e pensa. Ela pode ter alergia à hialuronidase, tá? E aí, para eu colocar, eu teria que estar monitorando esse paciente para eu poder fazer. Se for uma condição assim, sine qua non, aí eu tenho que monitorar esse paciente. Olha, só vai resolver assim, eu tenho que monitorar o paciente para poder fazer, tá? Junto com uma equipe, porque eu não quero que ele entre em choque, tá bom? Outra coisa são as hialuronidades disponíveis no mercado, tá? A gente tem a Anfadase, a Idase, a Ilenex, a Vitrase e a hialuronidase manipulada, que é o que normalmente a gente usa, tá? A manipulada, ela tem uma validade muito menor do que essas aqui, tá? Essas aqui têm validade maior, dá para você ficar guardada. Porém, elas são mais caras, tá? Você vai usar quando a gente tiver um comprometimento vascular e de tecido de 30 a 75 unidades de hialuronidase reconstituídas em solução salina, tá? Todas elas são reconstituídas em solução salina. Você reconstitui e depois você vai usar de 30 a 75 unidades, tá? Isso dá quase 1 ml, tá? Dependendo da extensão da lesão. Aí você vai colocar direto na lesão, direto onde tem o excesso de ácido hialurônico, tá? Intralesional, que a gente chama, e vai colocar a hialuronidase ali. Acabou de colocar, a gente tem que fazer massagem vigorosa
Não adianta fazer carinho, não. É massagem vigorosa. Tem que fazer massagem vigorosa. Para isso, você tem que estar com a pele do paciente lubrificada. Porque senão você queima a pele dele todinha. Lembrando que você está de luva, né? E a luva queima. Então, assim, eu uso como condutor vocês que não têm óleo ozonizado, a pomada hipoglós, que ela me dá tempo de trabalho. Ela sai depois, sai. É só molhar um algodãozinho com álcool, assim, ela sai todinha, sem estresse. Não precisa esfregar, não precisa nada. E ela me dá tempo de trabalho, porque eu consigo fazer massagem. E a massagem não é aquela massagenzinha leve, não. É uma massagem vigorosa, mas também não pode matar o paciente de tanto apertar, tá? Quando eu tenho um nódulo não inflamado, e ele está fazendo uma supercorreção ou está sobrecorrigindo, eu vou usar em torno de 5 a 15 unidades de hialuronidase, tá? Já reconstituída. E aí eu vou usar na lesão. Agora, em pálpebra, sabe quando você usa aqueles ácido hialurônico que fica aquela salsicha aqui no futuro? Então, em pálpebra é uma região pequena, eu vou entrar distante, vou procurar usar uma cânula 27G fininha, pequenininha, entro distante, vou lá e faço caminho. Deixo a hialuronidase do dia e pronto. E faço muita massagem, tá? Faço muita massagem. Só cuida para não deixar o paciente roxo, tá? Agora, quando eu tenho nódulo inflamado, dolorido, eu vou usar de 5 a 15 unidades também reconstituído em solução salina, tá? Então, a média é essa, de 5 a 75. Professora, você já usou mais? Eu estou me fazendo pergunta porque vocês estão muito quietos. Já usei mais. Eu atendi uma paciente com início de necrose de lábio e eu usei 5 ml, porque estava, gente, desse tamanho. E eu falei assim, tá com edema? Eu falei, isso aqui dá muito demasiado. Ela, não, eu saí de lá sim. Ela botou muito ácido hialurônico, ela mesma falou. Então, a própria dentista falou que colocou muito ácido hialurônico. Isso, gente, é um tiro no pé, porque você vai depender do paciente gostar de você. Você não vai anunciar para o paciente isso, né? Tá todo mundo entendendo? Acordados? Sim. Então, tá bom. Tá? Outra coisa que você pode fazer para aumentar a oxigenação do tecido é colocar esse paciente na câmara hiperbárica, tá? Essa aqui é uma câmara hiperbárica. Ela vai aumentar o aporte de oxigênio nos tecidos. Ou então usar o ozonioterapia, tá? O paciente vai e você vem e aplica o ozônio aqui, tá? Na concentração certa, tudo direitinho. A dose não vai importar tanto, porque a dose é calculada de acordo com o peso do paciente. A concentração é que é outra coisa diferente, tá? Então, a concentração é em torno de 10, 15 microgramas para você fazer isso, tá? E os bioestimuladores? A gente falou muito dos preenchedores, tá? Vou voltar aqui ainda no preenchedor para falar de glabela. A gente já viu o que dá na glabela, da necrose. Existem alguns nódulos de glabela que às vezes não dá necrose, às vezes dá nódulo. E fica aquele caroço feio, né? Ou a gente aplica hialuronidase, ou então, dependendo do nódulo, ele pode não sair e a gente vai ter que tirar cirurgicamente, tá? Suco nasojugal, que é a linha de marionete. Desculpa, que é a calha lacrimal, que é essa linha da olheira. Às vezes ela começa aqui e termina aqui. Ela pega até o malar e dá aquele corte, tá? Então, para trabalhar nessa região, gente, a gente tem que ter outros materiais. Usar um ácido hialurônico, a reticulação errada, a gente começa a ter o efeito salsicha. O paciente volta depois com uma salsicha aqui, ó, uma aqui e uma aqui. E aí você tem que usar hialuronidase, porque ele vai perguntar para alguém, se for usar hialuronidase, você vai perder tudo, jogou dinheiro fora, né? Então ele perde alguma coisa assim. Mas dependendo da dose que você colocar, começar 0,1, 0,2, massagear, aguardar e refazer, tá? Você vai ver que não é bem assim, não. Tá? Agora, antes de falar, eu vou falar alguma outra parte de ácido hialurônico que não ficou claro e não está aqui? Alguém pode me falar?
Hein? Acho que. Então, as necroses mais temidas são as necroses do nariz, de glabela, tá? As mais devastadoras, como assim dizer, né? As mais devastadoras são a cegueira, uma necrose de nariz que fica toda a face praticamente comprometida, né? Regiões com pouco tecido, a gente não usa o preenchedor de alta reticulação. Então, quando você tiver dúvida qual preenchedor usar, você vê a quantidade de tecido que tem. Eu tenho pouco tecido, eu tenho que usar uma reticulação menor, tá? Menor. E não adianta eu usar. E outra coisa, reticulação para derme média é diferente de justa periosteal. Quando eu vou trabalhar perto do osso, eu trabalho com uma margem excelente de cuidado, porque eu estou dentro do osso, eu posso trabalhar com uma reticulação mais alta. Eu devo trabalhar com a reticulação mais alta, tá? Agora, eu colocar excesso de material em derme médio, eu faço pesar. Eu faço pesar, porque talvez eu tenha que compensar e não gosto de trabalhar com agulha, estou com medo de fazer tudo com cânula. O paciente fica bonito, mas começa a pesar. E isso incomoda bastante, tá? Incomoda bastante. Gente, eu vou parar 5 minutos para beber uma água, tá? Que eu vim para cá e esqueci de beber uma água, beleza? Ok, 5 minutos tá no bem. máximo, tá? Ok. Ah, legal.
Tá todo mundo aí? Bianca, Elaine, Ana. Quando chegarem, me avisem, por favor. Oi. Oi. Então, eu tenho Eu uma acho. pergunta aqui do iPhone. Quem está no iPhone? O iPhone não se deve usar porque não é estéreo, foi o que li a respeito. Deve se usar o quê? Quem perguntou? Coloquei a pergunta aqui aqui na tela. Isabela, você está aí, né? Eu tô aqui. Então, o que será que estavam falando? Quem é iPhone? Não sei, eu não sei nem quem tá na sala, pra falar a verdade. Está na sala Hoje você. cedo o iPhone era a Juliana. Então, estamos aqui 4 pessoas. Caio, que sou eu, que estou no nome dele. Ana, Bianca e Isabela. Até o Caio deu uma saidinha. Isabela e Eliane, lembra que, É. né? Eu acho que tá nós. Eu não, deve ter sido a Juliana. Só que eu acho que ela tá atendendo agora. Sim. Eu não sei se o Caio te disse, eu acho que foi alterada a data das nossas aulas. Então tinha muito colega nosso que estava com a agenda já programada. Por isso que não está todo mundo em sala de aula. Não é, Entendi. Ana? Parece que é alguma... Mas ele pediu para deixar gravado, né? Por isso. Ele pediu para deixar. Participar. Tá, que pena. Ele pediu para deixar gravado para o pessoal assistir depois, né? Isso, Olá! Ih, tá trabalhando. Tem muita gente trabalhando. Eu também estou trabalhando, por isso que eu não estou dando muita atenção. Eu estou escutando, mas estou atendendo. Para mim tá tranquilo porque eu estou em posto de saúde hoje. Então hoje está tranquilo, faço plantão. Então é fácil para participar. Mas... hoje eu já terminei meu plantão. Meu plantão é ligar para os pacientes de Covid. O meu também. Quem está no plantão? A Isabela? Eu tô em plantão ligado à Covid também. E aí, como é que estão as coisas da Covid aí, Isabela? Aqui tá começando a pegar agora, tá aumentando nossos casos, porque eu tô no sul, né? Eu tô em região de divisa de estado, São Paulo com Paraná. Então agora nós não tínhamos tanto. Qual local? Tá aumentando muito. Eu sou da região de Ourinhos, eu falo bem interior, Ourinhos, que é o estado de São Paulo. Eu conheço. Conhece, então? Eu trabalho na cidade vizinha, uma cidade pequenininha chamada Cambará, bem na divisa. Então, tá aumentando muito. Mas... eu morei algum tempo em Pato Branco, então a gente já passou por Ourinhos indo para lá. Pato Branco. Interior do Paraná. É longe demais. É longe. Foi longe isso. Nossa, ele é muito longe. A primeira vez que eu fui, eu falei assim, gente, não existe esse lugar, porque não tem placa. Mas tem. Mas aí tinha, tem, é frio demais, né? Muito frio. Você que é do Rio de Janeiro, nossa, é terrível. Eu sofri, a gente sofreu lá. Com certeza. Lá. Então, mas aí depois o pessoal assiste, né? Assiste, qualquer dúvida, o Caio responde. Quem quiser entrar em contato comigo, depois eu deixo o telefone, mas pode me chamar aqui, ou quem não conseguir anotar, depois pode me chamar que aí eu respondo, tá bom? Respondo qualquer coisa. Sim, eu até fui beber uma água, porque eu falei assim, eu estou falando sozinha, acho que não tem ninguém. Acho que não tem ninguém. O Caio deve ter saído, que deve ter tido algum problema ou caiu a internet dele. Então, quando a gente, para aumentar a oxigenação, a gente tem a opção de usar a ozônio. Gente, assim,
é muito mais em conta você ter uma máquina e ter várias terapias que você pode usar na roça, né? Ter várias terapias do que ter que pagar uma cama hiperbárica. Ninguém está livre aí de uma necrose, né? Pode acontecer, eu digo que normalmente acontece por compressão, porque por embolia realmente você deixou de aspirar de forma correta. Então, tem que aspirar e expirar, aspirar e expirar acontecer, tá? Não dá para fazer muito rápido isso daí, por favor, não façam isso, tá? Agora vamos falar do bioestimulador, né? A hidroxiapatita de cálcio, eu acho que é o bioestimulador que vocês mais usam, né? Sim. Já estão começando a usar, né? Então, a hidroxiapatita de cálcio que a gente mais usa, mas o que eu vou falar para ela também serve para o Elancê e para o Sculptra, tá? O Sculptra, ele é mais tranquilo no sentido de não causar compressão, porque ele é mais líquido, né? Agora, embolização ele pode causar, tá? Tanto ele, quanto a hidroxiapatita, quanto o Elancê. O Elancê é um bioestimulador que é um cimento, na verdade, tá? Ele é extremamente denso, extremamente denso. Normalmente é para trabalhar justa periosteal. Ele não tem indicação para ser diluído, tá? Não tem indicação para ser diluído. O Elancê. E agora, quando a gente coloca uma área que é uma área considerada proibida, é nariz, tá? E mesmo assim, o pessoal continua fazendo o nariz, tá? Vocês viram lá atrás que a gente falou... não, está aqui mais na frente. Vou falar ainda de técnicas de aplicação que podem causar hipersensibilidade, técnica de aplicação que pode gerar lesão tecidual. Pode guardar para mim, por favor. Pode largar lesão tecidual. E tudo isso por simples fato de você fazer uma técnica em leque. E aí vocês vão falar, poxa, e às vezes mas às vezes a gente tem que aplicar em leque. Só que você vai aplicar e aí cai. Você vai aplicar sabendo que pode causar isso, tá? Pode causar uma intercorrência aí a nível de pele e você vai ter que saber lidar com ela, tá? Toda vez que a gente vai fazer uma aplicação, gente, na verdade, a gente causa um probleminha para o paciente. Ou a gente causa um hematoma, ou a gente causa um edema, ou causa uma dor pós. O paciente sempre tem alguma coisa para falar depois. A não ser que seja aquela pessoa super feliz, descolada, tranquila, que está tudo bem, que ela tem paciente também que eu falo assim, essa paciente caiu do céu, porque nada reclama, e você olha até fala assim, poxa, era para estar sentindo dor, e não reclama, tá? Então, a área de nariz é proibido o uso de bioestimuladores, pelo que a gente já conhece, pelo que sabe. Primeiro que é provocado com bioestimulador a presença de microgrânulos, né? Dependendo do bioestimulador, ele tem uma conformação diferente dos microgrânulos. A gente tem 3 tipos de hidroxiapatita no mercado, uma com superfície lisa, outra com a superfície extremamente porosa, e outra com superfície mais lisa, porém muito maior, e que se mantém durante algum tempo. Por exemplo, a hidroxiapatita, a gente tem 3 hidroxiapatitas no mercado. Então, a gente procura usar de melhor qualidade. Qual é a poder... terceira? Oi? Qual que é a terceira? É a manipulada. A gente tá. tem o Renova Diamond, na verdade, tem 4, Caio. 4. Tem o Renova Diamond, tem o Radiese, tem o da Vida é Bela, que eu vou falar o nome para você. Da Vida é Bela, eu acabei de receber porque eles tinham parado de produzir e voltaram a produzir. Aqui.
É o Scientific. É o Scientific, tá? Eles voltaram a produzir. Tá aqui, ó. A hidroxiapatita da Vida é Bela, é o Scientific. E tem o manipulado, tá? Esse científico aqui, nem Deus quer ouvir falar dele, porque ele é tão ruim quanto o manipulado, tá? No ruim no sentido de causar um edema muito grande, muito ruim no sentido de causar esse edema. Tá sem som. Eu acho que você... Acho que ela tá falando com alguém ali. Eu acho que... Não, acho que ela bateu sem querer. Ah, não, tá certo, ela tá falando com alguém. Desculpa, gente, aqui a minha secretária está arrumando, voltei, me perdoe. Tive que parar porque senão ela está arrumando as coisas na escola. Que aqui está tudo aberto, tudo liberado, só que a aula eu estou dando em turmas fracionadas. Eu dividi a turma em três pessoas. Enfim, eu vou falar dos três tipos de bichos voadores que a gente tem. A hidroxiapatita, o Sculptra e o Elancê. Todos eles são microesferas. Vocês estão me ouvindo? Todos eles compostos de microesferas. As microesferas com características diferentes. O Sculptra, a microesfera vem junto com a carboximetilcelulose, assim como nos outros dois também. Todos eles vêm carboximetilcelulose, porém, com a fluidez diferente, com a densidade diferente. Essa é a palavra, densidade diferente. Por exemplo, a hidroxiapatita tem uma densidade média, o Sculptra, o PLLA, ele tem uma densidade muito, muito diminuída, é um gel quase líquido, que na verdade é um pó que quando você coloca água de injetável vira líquido, vira um gel. E o Elancê, que é extremamente denso. A quantidade de microesferas é a mesma em todos eles, 30% do produto é feito de microesferas, 30%. E aí a gente tem um Elancê bem não sei onde está. Então a gente tem o Elancê com uma densidade muito alta e ele tem as microesferas com uma característica muito interessante. A degradação dessa microesfera, ela é de dentro para fora. Então, sabe aquele queijo todo furadinho? Ana, tá comigo? Tá amarelinha aí? Isabela, tá comigo? Oi, tô aqui. Oi, tá, né? Então assim, a característica que tem dessa microesfera do Elancê a degradação dela é de dentro para fora. Então, ela começa uma degradação de dentro, e por isso ela mantém o formato de microesfera.
E quando ela mantém esse formato, a produção de colágeno dela é mais durável, é maior do que em relação aos outros preenchedores. Preenchedores não, bioestimuladores. E por isso ela mantém até o volume. Tá? Por isso ela mantém até o volume. Então, na hora que a gente causa uma intercorrência com o Elancê, fica muito difícil da gente reverter, porque a gente não consegue degradar a microesfera. E até porque a densidade do ácido, da carboximetilcelulose é muito alta no Elancê. Então, a gente prefere trabalhar Elancê justa periosteal sempre, com muito cuidado para não pegar nenhuma artéria embolizada, tá? Quando a gente trabalha com PLLA, a gente já trabalha em nível de derme, uma derme média e profunda, nunca superficial, porque se eu superficializo qualquer bioestimulador, eu vou causar nódulos superficiais, tá? Os nódulos ficam bem visíveis e fica muito ruim. Recentemente, me pediram para eu socorrer uma colega nossa que ela recebeu o material e como a caixa do Renova Skin é branca e do Renova Diamond também é branca, ela achou que estivesse usando Renova Skin, segundo o que ela me disse, manipulou a hidroxiapatita de cálcio e aplicou no rosto em formato de skin booster. Fez pápulas, é esse nome que eu estava tentando lembrar. Ela fez pápulas no rosto todo. E aí, depois que ela viu que a pápula não sumia, quando ela olhou, era a hidroxiapatita. Ela entrou em pânico, ela ficou igual um crocodilo. E aí, então, aí ela me pediu ajuda e eu ajudei a reverter e vou mostrar para vocês como foi. Só que, por exemplo, nem sempre a gente consegue remover, tá? Tanto o Sculptra quanto o Elancê. A hidroxiapatita e o Elancê, algumas vezes a gente consegue remover como está aqui, tá? Como está aqui nessa... Minha canetinha. Como está aqui nessa foto. Tem a minha canetinha aqui? Pode me dar aquela. Vocês conseguem ver? Eu aumentei aqui, ó. Ah, canetinha. Consegue ver, Isabela? Sim, dá para ver. Sim, dá para ver. Eu aumentei, né? Aumentei aqui. Então, assim, uma forma de tirar, por exemplo, foi colocado no nariz, né? Então, no mesmo lugar que foi colocado uma seringa, ó, uma agulha, é uma agulha 18G. E aí foi começado a aspirar, ó. Aspirou, tirou, e aqui veio um pedacinho de material, tá vendo? Olha, conseguiu trazer grânulos, veio junto com sangue, tá? É uma forma de remover. Nada muito gostoso, muito traumático, o paciente sangra bem, fica com isso aqui tudo cheio de hematoma, mas você consegue remover dessa forma. Isso se você tiver anotado exatamente onde fez, porque às vezes eu tenho 3, 4, 5 pacientes e não tem essa mesma condição, tá? De resolver assim, tá? Outra forma aqui, ó, esse paciente aqui, outra intercorrência com a hidroxiapatita em nariz. Vocês estão vendo que o pessoal gosta de colocar hidroxiapatita em nariz, tá? A intercorrência com Sculptra, a gente tem, normalmente, são nódulos, granulomas, que a gente resolve algumas vezes com massagem com corticoide intralesional. Com Elancê, normalmente é necrose, porque causa embolia, mas não tem tantas intercorrências no mercado para falar. Normalmente, o pessoal realmente não usa em nariz, tá? Nesse caso aqui, olha lá, foi feita a punção, olha, desde aqui, olha, começou aqui, foi feita a punção e saiu aqui, ó, material, saiu pus e material, olha aqui, tá? Foi feita 2 seringas e foi drenado, então tem pus e tem o material aí. Não é fácil fazer isso, tá? Não é fácil fazer essa aspiração e trazer de volta, tá bom? Quando muitas vezes a gente não consegue, tem que partir para a cirurgia, tá? Tem que partir para a cirurgia e você vai falar assim, meu Deus, o dentista vai fazer isso? Então, se você não fizer, você vai ter que encaminhar para o médico. Olha ali a quantidade de hidroxiapatita que tem, tá? Isso significa excesso de material também. O material não foi feito para isso. Começa a dar problema, vai ter que cortar, vai ter que rebater e olha lá.
vai ter que retirar. Olha aqui, quanto de hidroxiapatita tirou. Botou coisa demais para um lugar que não cabe nem ácido hialurônico. Lembra, essa região aqui é uma região que é uma área de risco, e na região de supratita a gente coloca até 0,2 ml. Se você fizer a conta de quanto vem numa seringa, de hidroxiapatita, ela vem com 1,25 ml de hidroxiapatita mais carboximetilcelulose, sendo que de 1,25 30% é hidroxiapatita, ou seja, eu tenho 0,3 de grânulos. Se você olhar a quantidade de grânulo aqui, parece que a pessoa botou 1 ml. É muita coisa, gente, olha aqui, é muita coisa. Lógico que aqui tem tecido, mas isso aqui não, isso aqui é grânulo. É muita coisa, tudo bem, tirou foto aumentada, mas é muita coisa para uma região só, é quase 1 ml de coco. A gente tem uma professora em Brasília, e ela fala, eu sou a rainha da intercorrência, porque ela faz nela mesma. Ela disse que quase perdeu o nariz, porque colocou a hidroxiapatita, né? Então, assim, é uma região proibida, né? A gente chama proibida. Proibida, região de nariz, região de glabela e região de lábio, tá? Pode colocar no mudo, por favor, por enquanto. Uhum. E aí você tem essa condição aí que você não pode aspirar e você tem que remover, tá? Você tem que remover esse material todinho. E aí, quando você não consegue remover, você tem que pedir para um plástico fazer isso. E aí é que mora o problema, né? Eu digo que a gente tem que ter um plástico amigo nosso. Quem trabalha com a ROF tem que ter na sua cidade um cirurgião plástico seu amigo. Né? Não adianta como é que a gente faz esse amigo? A gente faz esse amigo encaminhando paciente para ele, ligando para ele, olha, eu estou com um paciente assim, 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 veio fazer uma rinomodelação, mas o nariz dele não comporta. Eu vou passar para você fazer uma rinoplastia. Então, eu estou indicando por isso, 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 isso. Conversa, aí posso mandar o paciente procurar e tal. Liga antes de mandar o paciente, né? Liga antes de mandar o paciente, tá bom? E aí você tem um amigo aí para poder te ajudar. Porque se você fizer essa parceria com ele, na hora que tiver isso aqui, você só ligar e falar. Eu acho que isso aqui a gente não vai ter frequentemente, isso aqui com certeza acontece mais em outros países que no Brasil. Os dentistas estão bem conscientes de que não podem colocar, alguns, né? Não podem colocar, a maioria. Então, provavelmente isso aqui não aconteça. Mas eu vou te falar que um bucomaxilo também faz isso, tá? Um bucomaxilo também é capaz de abrir e fazer isso aqui. Agora, a gente também tem um outro material que é considerado bioestimulador, e um excelente bioestimulador, que é o material permanente, que é o PMMA, tá? Só que o PMMA, quando ele dá nódulos, normalmente é cirúrgico, tá? Normalmente é cirúrgico, igual aqui, ó. Teve que fazer a cirurgia, tá vendo? Teve que fazer a cirurgia dessa região, ó, para tirar isso aqui. Porque foram tratar a olheira com PMMA. Gente, isso é tão grave, não dá para inventar moda, sabe? Igual a menina lá do Domingo Espetacular, não dá para inventar moda. Se existe a técnica, vamos fazer na técnica. É uma região muito sensível essa região, né? Ah, mas é uma região muito sensível. Então, não dá para inventar moda. Se eu não sei trabalhar com bioestimulador, se eu tenho medo de trabalhar com bioestimulador, eu não trabalho, eu espero, estudo, procuro antes de fazer, antes de causar essa intercorrência aí, tá? Então, o PMMA, normalmente, ele só sai com cirurgia, tá? É diferente de uma hidroxiapatita, é diferente de um Elancê, tá? Normalmente, ele só sai, e do Sculptra, normalmente, ele só sai com a cirurgia mesmo, tá bom? Agora, as reações locais que a gente pode ter com a hidroxiapatita, elas são relacionadas à injeção, isso inclui inflamação local, hiperemia, sensibilidade, hematoma. É influenciada normalmente pelo tamanho da agulha, pelas propriedades física e química do próprio material e velocidade de injeção. A gente tem que ter cuidado na hora de injetar, tá? Técnicas de injeção que aumentam a dissecação do plano subdérmico também, por exemplo, a técnica em leque, aquilo que eu falei,
né, uma injeção rápida, alta velocidade de fluxo, grandes volumes, têm sido associada com maior número de efeitos adversos, devido à distensão dos tecidos ao trauma. E a gente tem hoje uma técnica que faz a hidrossecção, né? E que distende todo o tecido, por exemplo, do frontal, a gente distende todo esse tecido, né? Aqui, e isso tem causado, assim, muitas intercorrências, todas resolvidas, mas tem causado muitas intercorrências. O paciente reclama muito de dor, reclama do trauma, fica muito tempo com isso aqui, demasiado. A injeção é em leque, tá? É em leque, só o fato de fazer, mas algumas vezes a gente tem que fazer, tá? A utilização de cânula ponta-romba também diminui o sangramento, hematoma, dor e reduz o trauma intratecidual e também o número de perfurações. A gente perfura menos usando a cânula, tá? Agora, Caio, como que eu vou... Oi? Lídia, deixa eu perguntar pro Caio. O Caio outro dia usou... Caio, você tá aí? Oi. Não. Tá. Outro dia você aplicou a hidroxiapatita no nariz, no rosto da nossa... anterior. Em pó. Pode aplicar no nariz também, aquilo? Não. Não? Qual que você usou, Caio? Aquela 10%? Diamond. Ah, É o tá. hidroxiapatita em pó, não é? É o mesmo caso Ah, daquele... não. Foi o pó de PDO. Tá. Fiz confusão, então esquece. Tá. É outro bioestimulador. Esse bioestimulador, ele é considerado por não causar nódulo, né? Mas eu vou falar que ele não causa nódulo se não colocar em excesso. Se colocar em excesso, tudo vai causar nódulo. É um monte de microgrânulos. Todos vão causar, vai prejudicar o nariz se colocar em excesso. Tá. O nariz não foi feito, não, nem mínimo. Nariz não foi feito para receber bioestimulador, tá? Não foi feito para receber bioestimulador. É uma região que é considerada proibida, tá? Algumas empresas é que continuam batendo na tecla para usar. Mas, assim, existe um consenso, assim como eu falei lá do ácido hialurônico, existe um consenso, todo ano falando, existe o consenso falando do PLLA, terminantemente proibido de colocar em nariz, tá? A hidroxiapatita, falta realmente um consenso da hidroxiapatita, tá? Todos chegarem num consenso, que tem muitas técnicas, né? Todos têm que se reunir, chegar a um consenso para dizer, a gente vai usar a hidroxiapatita assim, tá? Não use dessa forma. Então, a hidroxiapatita é proibida usar em nariz. Estou falando assim porque, quando eu vou falar da hidroxiapatita pela empresa Nova Pharma, eu tenho que dizer que é proibido usar em nariz, tá? Porque a empresa não se responsabiliza por qualquer dano causado. Agora, se você usa a hidroxiapatita na técnica correta, no local correto, e der qualquer intercorrência, a empresa cola com você para te ajudar. Agora, você usando com a técnica errada, a empresa até avisa, sabe? Igual a menina que fez skin booster no rosto todo com a hidroxiapatita. A empresa até avisou. Então, eu até falei para ela, olha, eu vou te ajudar, mas isso aí está errado, né? Eu vou tentar te ajudar a reverter, mas a gente não se responsabiliza, tá? E a forma de reverter, normalmente, que a gente usa, tá? É usar uma solução intumescente idealizada por Klein, em 1975. Ele idealizou essa solução para quê? Com anestesia local para fazer lipoaspiração. Esse líquido é um líquido que contém lidocaína, adrenalina, soro fisiológico, tá? E a princípio eram só esses três: adrenalina, lidocaína e soro fisiológico. Isso permitia uma segurança, porque ele utilizava doses de anestésico com vasoconstritor 5 vezes superior à recomendada, tá? Tipo assim, 7 miligramas por quilo de peso. E aí depois ele adicionou o bicarbonato de sódio, tá? Com a função de diminuir a dor da infiltração e potencializar, então, a inflação microbicida da lidocaína, tá? E aí, essa técnica tem muitas vantagens, porque ela vai hidrossecar a gordura, tá? A gordura, vai facilitar a remoção dessa gordura, ela protege outros órgãos, elevando a pele, como eu falei, então ela distende a pele, reduz o sangramento, tá? Reduz a possibilidade de hemolia gordurosa pelo colabamento dos vasos, induzido até pela própria intumescência da pele e vasoconstrição, da epinefrina,
diminui a possibilidade de infecção e potencializa o efeito microbicida da lidocaína pelo bicarbonato. Então, quando a gente usa, por que é uma boa usar a solução de Klein? Olha aqui, está dizendo aqui que ela faz hidrossecção da gordura. E a gente precisa de espaço quando a gente tem problema com a hidroxapatita, né? Normalmente colocado em tecido, não em nariz, normalmente colocado em tecido, tá? Diferente de nariz, porque nariz, se der problema, você tem que remover. Agora, vamos supor que deu um problema em região de face, teve excesso de material. É igual outro dia a empresa pediu para socorrer outra pessoa que veio fazer hidroxapatita e ela pura, ela entrou com a cânula e começou a fazer desse lado. Ela disse que na segunda vez que ela fez a retroinjeção, o rosto da paciente ficou desse tamanho. Aí eu falei para ela assim, que estranho, ela achou que era um problema do produto. Então, eu estava até fazendo um treinamento pela Inova Pharma e eles pediram para eu parar e falar com ela. Então, eu perguntei para ela como ela usou, ela disse que usou muito pouco, usou com cânula. Aí eu falei para ela assim, eu não estava muito desconfiada, eu falei, faz o seguinte, tira foto da seringa. Você está aí, ela, tô eu aqui, eu falei, tira foto da paciente, tira foto da seringa. Aí ela tirou foto da paciente, a paciente estava desse tamanho. Quando ela tirou foto da seringa, ela tinha usado quase 0,7 ml, mais da metade da seringa só numa retroinjeção. E eu falei para ela, você colocou demais e na região da artéria transversa da face. Você comprimiu essa artéria e por isso está desse jeito. Você comprimiu essa artéria e por isso está desse jeito. Aí ela falou, e agora? Eu falei, então vamos fazer uma solução de Klein. Só que assim, é muito difícil o cirurgião dentista que não faz lipo de papada mecânica ter a solução de Klein pronta no consultório, né? Então ela não tinha, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer soro com a lidocaína. Só isso, soro com a lidocaína. Que só o anestésico ele vai causar a hidrossecção da gordura. Então vou botar o soro com a lidocaína, faz uma mistura de meio a meio e vai entrar com a cânula no mesmo lugar, gente. E vai fazer o quê? Vai lavar aquela região. Vai aumentar a quantidade de líquido naquela região. Eu digo assim que o gel que tem da carboximetilcelulose dentro da hidroxapatita, ele se transforma em água muito rapidamente. Para fazer um gel é muito difícil, mas para destruir ele, a gente destrói muito rápido. Basta diluir a hidroxapatita e deixar ela paradinha, que vai decantar na mesma hora. Você vai ver os grânulos aqui de hidroxapatita e vai ver o líquido suspenso. Então, partindo desse princípio, a gente vai colocar bastante líquido, diluindo o quê? O gel, e ainda por cima fazendo a hidrossecção da gordura, que a gente vai espalhar essa hidroxapatita, que está comprimida num lugar e a gente vai espalhar. E foi isso que foi feito, só que ela só tratou um lado do rosto da paciente, ficou com tanto medo, deixou a paciente ir embora sem tratar o outro lado. A paciente depois voltou e ela já fez, já super diluído e colocou do outro lado. Só que a paciente fala, o lado que deu problema ficou mais bonito. Aí eu falei para ela, com certeza você colocou menos hidroxapatita de um lado. Ou então tem muito tempo entre uma consulta e outra, tá? Então, assim, é uma forma da gente resolver isso, tá? Uma forma de resolver. Tá me ouvindo, Eliane? Sim, estou Tá aí, ouvindo. tá me ouvindo? Tá. Sim. Outra, agora, existe a solução de Klein, você pode comprar direto na Biometil prontinha para uso, tá? Você pode pedir a solução de Klein prontinha para uso. Ou então, você pode, de repente, ter as coisas no consultório para fazer. Vou deixar aqui a formulazinha, tá? Então, a fórmula da solução de Klein que a gente tem é conhecida na literatura como regra dos 4, tá? Tem um artigo aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar o artigo aqui. Acho que não, vou ter que fazer assim. Tem esse artigo aqui, é um artigo muito legal, que vem falando da solução de Klein, tá? Aqui, ó, a regra dos 4, uma fórmula simples e segura para anestesia intumescente, tá? Então, essa regra dos 4 é a regra de quanto que eu vou colocar de cada um. É 4, 4 e 4 para 40, tá?
Então, aqui é para eu fazer uma lipoaspiração, tá? Uma lipoaspiração, por exemplo, vou fazer uma lipoaspiração de papada de 3 ou 4 pessoas, eu já deixo pronta. Mas, normalmente, não precisa disso tudo. Então, a gente vai usar aqui a lidocaína 2%, eu vou usar 4 ml. Só que, para minha clínica, na verdade, eu vou fazer 1. A regra de 4 virou regra de 1. Então, eu vou usar 1 ml de lidocaína, vou usar 1 de adrenalina, tá? Cerca de, aqui é 1 ml, não. Uma gota de lidocaína, de adrenalina, uma gota, tá? Aqui é o bicarbonato de sódio, tá? Eu vou usar 1 ml dele, ele estéreo, bonitinho, né? E a solução fisiológica que eu vou usar 10 ml, tá? 10 ml não é muita coisa. Eu vou preparar essa solução para poder usar no paciente, tá? Para poder usar no paciente. Na hora que a gente coloca, a gente faz hidrossecção de gordura e a gente espalha. Oi? Você compra geralmente ou você prepara? Oi? Você compra ou você prepara geralmente? Você Eu compra... compro. Eu normalmente compro. Eu gosto. Compro pronto na Biometil, porque eu gosto de vida mais rápida. Mas, numa, assim, é bom a gente saber, porque a gente não sabe como é que vão ficar as coisas. Saiu. Caracas, como diz ela. Oi, não mexi em nada. E a tela saiu. Oi. Não mexi em nada, a tela Voltou. saiu. Isso faz parte, eu acho que é do Zoom isso. Agora voltou. Isso faz parte. Menos a tela de compartilhamento, né? Não voltou ainda não. Vai voltar, eu acho. Tá voltando. Tá, voltou, né? Voltou. Sim. Então, assim, existe pronto, gente, mas tudo que existe pronto, a gente tem que saber fazer. Sabe? A gente tem que entender o que tem ali dentro. Tudo que existe pronto, a gente tem que saber fazer para poder resolver os nossos problemas. Eu estou no meu consultório, caramba, eu não sei, mas eu tenho aqui adrenalina, tem lidocaína, eu tenho aqui esqueci o nome, fugiu, tenho soro fisiológico e tenho, vou ligar para cá que eu vejo, e tenho bicarbonato de sódio. Tem bicarbonato de sódio. Lídia, Oi. essa solução ela vai ajudar a espalhar melhor o produto, é isso? Isso. Ela vai tirar a compressão. Porque como eu faço hidrossecção de gordura e eu acabo abrindo até, fazendo dissecção de pele também, separando o tecido, né? E fazendo uma vasoconstrição, então eu faço vasoconstrição e espalho, porque, assim, uma coisa que primeira coisa, assim, tem isquemia? Não, só deu edema. Então, assim, não teve isquemia e só deu edema. Ela comprimiu a transverso da face, ela faz isso quando comprime, gente. Faz edema gigante, igual a temporal superficial. Você comprime ela fica desse tamanho. Fica desse tamanho. Aliás, qualquer coisa que você encosta nela fica desse tamanho. Se perfura ela fica desse tamanho. Agora, isquemia fica aquela coisa esbranquiçada na hora. Por isso que eu tô com uma paciente que eu fiz travas, aquela trava aqui no temporal, e ficou de um lado com uns 2 riscos ou 3, agora não me lembro, não sei se ficou meio superficial. Posso usar essa fórmula? Sim. Você fez trava com o quê? Com a hidroxapatita? Eu já Você já tentou massagear? Já, ixi. Então você pode usar essa fórmula. O que você vai fazer? Você vai aumentar a área onde ela vai atuar. Você vai colocar a solução de Klein e massagear. Massagear, você vai liberar ela.
Na verdade, gente, eu até abortei a missão de massagear com a mão, sabe? Porque às vezes a mão da gente está a mão de amassador de pão, sabe? Amassador de pão. E aí a gente faz muito forte. Aí eu comprei vários massageadores e estou usando. Tá? Só um minutinho, gente. Deixa eu só dar uma resposta. Mia, eu estou em aula. Mia, eu estou em aula. Já está quase pronto. Posso falar com você depois? Pronto. O pessoal da Renova. Eu estou falando aqui do hidroxiapatita e o pessoal me ligando por causa da aula, que a gente vai começar a fazer tudo online. Essa fórmula é só usada, então, para bioestimuladores, só. Na verdade, assim, só para bioestimulador, porque o ácido hialurônico, você tem aí a hialuronidase. Sim. E assim, já foram feitos vários estudos de você usar a hialuronidase em região com excesso de material bioestimulador. O que acontece é que quando qualquer líquido entra em contato com a carboximetilcelulose, a carboximetilcelulose vira água, tá? Uhum. Ela vira água na mesma hora, ela dissolve e tal. Não precisa ser a hialuronidase. E eu não vou correr risco de ter que fazer um teste alérgico, esperar meia hora com aquele negócio do paciente inchando na minha frente, assim, fazendo edema, de jeito nenhum, se eu posso usar dessa forma, tá? Eu só tenho que identificar se é compressão ou se é embolização. Se eu aspirei bem, mantive a minha mão ali, porque também o pessoal aspirou, tá aqui o êmbola, puxou. Aí fica assim com a agulha, ó. A agulha solta. A agulha perfura, gente, é um vaso sanguíneo que está um do ladinho do outro. E às vezes você não pegou aqui, mas no fato de fazer isso, você acaba perfurando ele. Em algum canto, ó, não peguei aqui, mas vim aqui, na hora de aplicar, eu aplico em outro. Então, a mão tem que estar segura. Para isso, a gente trabalha com duas mãos, segura essa e apoia no rosto da paciente. Ops. Deu errado aqui. E a gente segura e apoia no rosto do paciente. Eu toco aqui com a agulha, aspirei aqui e apoiei. A minha agulha tem que ficar estabilizada, eu não posso ficar fazendo isso com ela. Pessoal, a gente não tem mão firme. Eu tenho. Ninguém tem mão firme de ficar assim, ó, estático. Na verdade, a própria respiração do paciente, a movimentação muscular dele, que ele faz na hora, que ele também não fica totalmente imóvel, pode fazer isso. É fração assim de milímetro, vamos dizer assim. Eu estou com estou pertinho da facial. Por que eu vou fazer deixar isso? Eu vou estabilizar a minha mão, segurar, a minha agulha está lá. Eu vou estabilizar a minha mão, vou apoiar no paciente. A gente tem condição de apoiar nele. Olha, muda o contexto do que ficar assim, ó. Quando eu apoio aqui, eu seguro a minha seringa, aspiro, espero, não veio, eu aplico devagarinho, sabe? Então, assim, se eu esperei, está estabilizado, está tudo, não veio sangue, e mesmo assim deu edema, e não tem isquemia, é compressão, tá? É compressão ou trauma que eu causei. Então, aí eu tenho que fazer isso. Faço isso, faço massagem e mando a paciente e fico monitorando ela, né? Eu estou monitorando, foi o caso dessa moça, o que aconteceu, tarará, tá? Agora eu vou passar para vocês uma série de casos clínicos, tá? Uma série de casos clínicos, vão dar 4 horas. A aula da gente vai até que horas, Caio? Oi, Lídia. Oi. Até umas 5h30, né? Tá bom. Tá bom, então. Então, vamos dar uma paradinha agora, que eu realmente... Vamos? Eu dei paradinha de 5 minutos, vamos dar... Oi? Tá bom. 15 minutinhos, todo mundo toma um café? Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Tá 15 minutinhos só. Tomar um café. Até já, gente.